Pessoal, boa noite. A professora Ivana Araújo, ela é médica veterinária pela Unifenas, né? Ela é autoridade sanitária pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, coordenação na área temática de vigilância em saúde da Superintendência Regional de Saúde de Alfenas. Ela também trabalhou na parte de diretoria da Superintendência Regional de Saúde de Alfenas no período de 2000 a 2003. Coordenação da vigilância epidemiológica e sanitária das superintendências regionais de saúde aqui da região de Alfenas também. Ela também trabalhou no setor de planejamento da Superintendência Regional de Alfenas e foi membro do Conselho Municipal de Saúde de Alfenas. Professora Ivana, passo a palavra para você, tá bom? Fico à disposição, qualquer dúvida. Ok. Obrigada, Dalvana. Boa noite a todos, professora Ligiane. Tudo bem, Letícia, Mariana, obrigada pelo convite. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante, depois de ter ouvido já desde ontem, né, e hoje aqui com os Gustavos, a respeito dessa parte da política, né, de toda essa história. Espero contribuir aqui um pouco com vocês em relação a importância, né, desse saneamento básico na saúde. E eu vou trazer aqui, não especificamente em relação à saúde, questão rural, né, mas um todo, na saúde como um todo. E eu trago aqui nesse primeiro slide meu aqui, um emblema, né, um símbolo da saúde única, e que envolve, então, a saúde animal, a saúde ambiental e a saúde humana. É interessante que esse é um conceito de saúde única que está sendo trabalhado no mundo aí desde 2004. E eu tenho para mim, eu acredito que o futuro do nosso planeta depende muito mesmo de interagir, né, esses cuidados com os humanos, o cuidado com o animal, com os animais, e o cuidado, né, com a questão ambiental. E esse termo, uma saúde, né, uma saúde única, coloca em evidência algumas questões globais importantes ali, e dentre elas, aqui a questão do saneamento básico. Então, é isso que eu vou trazer para nós nessa discussão da noite aqui. Deixa eu ver se vai passar, peraí, aqui, ok. Tudo bem, tá me ouvindo bem? Chegando a imagem para vocês tranquilo? Sim. Ok. Bom, saneamento básico, ele é visto como um desafio na área da saúde pública, né, e a gente ouviu muito aqui a respeito de políticas públicas, dessa construção toda que realmente é complexa, né, e tem persistido por décadas, né, todos esses problemas, as fragilidades, os atores que a gente ouviu agora há pouco sendo falado, e eles vão provocar aí um impacto direto no desenvolvimento nosso, né, do ser humano. Nós temos aí um aumento de incidência, ou seja, de casos novos de doenças, mortalidade, a pobreza crônica, a degradação ambiental. O comprometimento profissional de pessoas que são afetadas pelo impacto da falta de estrutura de saneamento reflete na educação e outros setores também. Então, a gente tem barreiras ambientais, outros fatores sociais também, que podem contribuir para o estresse psicossocial relacionado à falta de saneamento. E é esse tema que nós vamos discutir aqui. Lembrando, só para puxar para nós aqui o conceito, né, de saneamento básico, a gente entende como sendo um conjunto de equipamentos, de infraestruturas, um conjunto de instalações, um conjunto de serviços dos sistemas de manejo de resíduos sólidos, da drenagem urbana, né, pensando aí, entendendo aí na água da chuva, né, pluvial, da água e do esgotamento sanitário. E aí, a gente pensa assim, mas por que o saneamento básico é tão importante para nossas vidas? Por que toda essa discussão, tantas políticas sendo trabalhadas, por que é tão importante? Porque o saneamento básico, ele tem como uma função garantir uma melhor qualidade para nós, né, para a nossa população, para a gente. E ele faz isso por meio de algumas ações. Está ali, então, promover a saúde, né, promover aí uma proteção
contra as doenças, promover aqui um incremento, incentivo à questão da economia por meio de geração de trabalho, por meio de geração de renda, promover aqui para nós a questão da inclusão social, acesso a serviços essenciais, uma questão aí de controlar a exploração ambiental, a questão da poluição. Então, o saneamento básico passa, né, por essas questões que são tão importantes para nós. E aí foi falado agora há pouco a respeito de toda aquela história dos marcos aí, da política do saneamento básico. E eu trago aqui só chamando a atenção para esse novo marco que está imposto desde julho de 2020, que eu entendi, então, da palestra com os Gustavos lá, né, que esse marco legal, essa política, é ali para nós o cabo de aço, não é isso que a gente entendeu, né? Que ele é o cabo de aço, que o saneamento básico são as pernas e que as metas ali são os arames. Então, a gente tem os objetivos desse marco legal aí, esse grande cabo de aço aí. Universalizar e qualificar a prestação do serviço no setor até 2033, garantindo que 99% da população brasileira tem acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto. Tem um documento publicado, peguei agora na agência do Senado, comentando, né, trazendo para nós um dado importante que diz que quase 35 milhões de pessoas no Brasil vivem sem água tratada e cerca de 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto. E aí resulta em o quê? Em doenças que poderiam ser evitadas, né, e que podem levar à morte por contaminação. A gente vai falar um pouquinho de algumas doenças, né, no finalzinho aqui da palestra. Ou seja, tem quase 2 anos depois desse marco, e a gente tem esse cenário, e quando, que foi sancionado em 2020, quando os investimentos no setor, eles atingiram cerca de 13 bilhões, e esse valor é insuficiente para que sejam cumpridas as metas que estão previstas nessa legislação atual, ou seja, até 2030, e daqui a 11 anos, ter esses percentuais que nós vimos agora. O Instituto Trato Brasil, no ano passado, foi os dados mais recentes que eu consegui trazer para a gente aqui, falando do ranking do saneamento, repetindo aqui, quase 35 milhões de pessoas acesso ao abastecimento do país, o acesso à coleta de esgoto é restrito a 73,30% dos habitantes e 46% da população do Brasil não tem acesso ao tratamento de esgoto. E isso, né, essa carência nessa infraestrutura vai afetar diversos, né, momentos, aí, diversos eixos. Educação, né? Então, a taxa de frequência escolar diminui, o atraso na idade em relação à série fica prejudicado aqui, abandono escolar. Nós temos a questão do turismo, a desvalorização. Quando a gente vê, pensa assim, em praias tão lindas que a gente tem aí no nosso Brasil, e que muitos deixam de ir, de visitar, do turismo reduz muito porque você tem uma água de esgoto sendo jogada diretamente no mar. Em relação ao trabalho, então, o trabalhador ou a trabalhadora que se afasta das atividades porque tem doenças, né, as doenças infecciosas, as gastrointestinais, né, tem uma prevalência muito grande. E quando a gente pensa aí no trabalhador autônomo, um dia sem trabalho é um dia sem dinheiro, né? A questão da busca por um local para se morar, você tem uma desvalorização desses imóveis, um local que você não tem o saneamento, que você não tem aí o tratamento de esgoto, né? E em relação à saúde, quantas doenças e quantos agravos, né, que estão frequentemente associados à precariedade do saneamento básico. Então, a gente entende doenças como sendo uma enfermidade causada aí por vírus, por bactéria, por micro-organismos aí,
E os agravos, a gente pode comentar aqui a respeito de acidentes, por exemplo, acidente com pérfuro cortante, intoxicações, entre outras questões, que estão associadas aí à precariedade do saneamento básico. Aqui só para falar a respeito da questão da educação. Crianças que vivem ou estudam em áreas sem saneamento básico têm redução de 18% no aproveitamento escolar, quando comparadas com crianças que têm acesso ao serviço, porque elas faltam mais, né? E a probabilidade de uma pessoa com acesso à rede de esgoto faltar às suas atividades por diarreia é 19,2% menor do que uma pessoa que tem acesso à rede de saneamento. Então, a gente tem aí inúmeras doenças e agravos, como eu falei, causados por falta de saneamento básico. Vamos pensar, então, em questão do saneamento básico. Então, são as águas de chuva, né, a questão da chuva, da água, a questão do esgoto, né, a questão dos resíduos. Quando a gente fala das águas de chuva, uma falta, né, de sistema de drenagem pluvial, poluição de recursos naturais, principalmente nas áreas que são muito urbanizadas e impermeabilizadas, né? Isso leva a alagamentos muito maior, acarretando prejuízos sociais, acarretando prejuízos econômicos, acarretando prejuízos ambientais. O sistema de drenagem de águas da chuva em áreas urbanas pode poluir os corpos hídricos e o solo, e vai carregar junto com ele os resíduos, fuligens, micro-organismos que estão depositados nas superfícies, além do lixo, né, do lixo comum e de esgotos sanitários que estão em situações irregulares. Então, esse conjunto de falhas pode ser fonte, e é fonte, de propagação de muitas doenças. Quando chove, né, o lixo que não é recolhido, que ele não é descartado da forma correta nas ruas, então, ou seja, ele é descartado incorretamente nas ruas, onde não há estrutura de contenção, acaba sendo carregado pelas águas, como eu comentei, para as bocas de lobo. Você tem um acúmulo ali de lixo e a maior probabilidade de enxergas, né, né, que a gente tem a questão dessa água, também a questão da leptospirose, né, que você tem ali o rato nos esgotos, nessas bocas de lobo, e a urina, né, que contém a bactéria leptospira, então levando aí, entre outras, a leptospirose e essas doenças diarreicas, que são importantes. Os esgotos sanitários são compostos por águas que são utilizadas aí em processos e atividades humanas e que podem conter diversos poluentes, entre eles os transmissores de muitas doenças. Então, eles precisam ser coletados, eles precisam ser tratados, eles precisam ser dispostos de forma correta, exatamente para não causar transmissão de doenças e deteriorização dos recursos naturais. Em relação aos resíduos sólidos, eu li um documento, uma cartilha feita pela Universidade de Ouro Preto. Achei bem interessante quando eles tratam do saneamento básico, olhando por duas dimensões. Eles falam da dimensão da porta para dentro e da porta para fora. E em todos os sentidos. E aqui eu trago em relação à questão dos resíduos sólidos. Por que, assim, da porta para dentro, você aí, é responsável pelos produtos que compra, é responsável pelas embalagens que os contém, pela quantidade de resíduo que produz, é responsável pela separação de materiais que podem ser recicláveis. E da porta para fora, a gente tem aí a política, né, do Estado, é o poder público que é responsável por essa coleta rotineira
e a disposição final dos resíduos domésticos. E aí eu trago aqui um dado, tá? Que eu tirei do panorama dos resíduos sólidos no Brasil, aí, no ano passado, que coloca aqui 5.571 municípios no Brasil, mais o Distrito Federal. Em 2021, 82,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos foram produzidos por nós. E aí você tem uma discrepância, você tem, né, em lugares com maior percentual, e aqui esse dado traz para nós que no âmbito regional, o Sudeste responde por quase 50% dos resíduos gerados no país, com índice de 1,261 quilos por habitante dia, e enquanto que a região Norte vai representar para aproximadamente 7,4%, com o indicador aqui de 0,898 quilos, né, 0,898 quilos por habitante dia. Desses resíduos sólidos, 40% vão para lixões a céu aberto. Lixões a céu aberto, ou seja, mais de 30 milhões de toneladas por ano estão em lixões de céu aberto. São proibidos por lei. E nós temos aí 3.000 lixões ainda ativos no país. Então, você imagina, né, eu não sei se você já deve ter visto, no seu município de vocês, como que está. Aqui em Alfenas a gente tinha os lixões, fui acompanhando isso tudo, hoje a gente já tem um aterro, né, um aterro sanitário que inclusive serve de... Foi feito um consórcio em que demais municípios da região aqui trazem os resíduos sólidos para cá. Gera verba, né? Nesses lixões, crianças ali no meio, então, o ser humano ali no meio, animais no meio, o rato, a barata, etc, o boi, o porco, né? Então, olha o impacto que a gente tem desses lixões que estão ativos ainda. Então, há uma política para que até 2024, ou seja, daqui a 2 anos, nós não tenhamos nenhum lixão a céu aberto. Tá aí uma meta a ser cumprida e uma meta a ser pensada, e aí? Construir, né, edificar, montar um aterro sanitário, que é o ideal, é um gasto financeiro muito grande. Né? Ter lixão, os lixões aí a céu aberto, os municípios pagam uma multa por terem esses lixões. Então, eles têm que ter, então, essa política, né, para que realmente, daqui a 2 anos, o nosso país não tenha nenhum lixão. E quantas doenças, quantos agravos, quantos acidentes ocorrem nesses locais. Né? Aí tem o plano nacional, vem o plano, a política desses resíduos sólidos, é uma lei que foi instituída em 2010, para exatamente direcionar, falar a respeito do gerenciamento de resíduos sólidos aqui no país. E essa política, né, esse cabo de aço aqui, tem algumas arames, né, que são os objetivos aqui. Proteger a saúde pública, junto com a questão da qualidade ambiental. Manter o foco na não geração. Então, é melhor que a gente não gere. Mas se gerar, e nós geramos o resíduo, que seja minimizado. Que possa ocorrer a questão da reutilização, da reciclagem, e também do tratamento desses resíduos, até que eles sejam dispostos em locais devidamente autorizados pelo meio ambiente, né, pelos órgãos como o CONAMA, por exemplo, ou seja, com uma disposição final ambiental adequada. Bem assim que acontece, né, Cristiane? Cristiane do Canil, né, Cristiane? Eu conheço, não é isso? Que faz parte do nosso projeto. É isso, Cristiane, daqui de Alfenas? Não sei se o sobrenome é esse ou não. Ok, que bom tê-la aqui conosco. Outros objetivos principais aqui desse plano: estimular a adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços, aderindo e melhorando tecnologias limpas que possam minimizar o impacto ambiental
e diminuir os riscos causados pelos resíduos que são perigosos e tóxicos. Então, esses são os objetivos dessa Política Nacional de Resíduos, né? E um dos objetivos aqui, que eu chamo a atenção também, é o incentivo à indústria de reciclagem. Então, quando a gente vê esse plano nacional, a gente vê esse incentivo à indústria de reciclagem no Brasil. E a gente sabe que esse é um assunto mundialmente importante, né? Eu deixo bem claro aqui para a gente, porque o consumo de plástico passou a ser um foco, né? Muito plástico aí. Ah, verdade, Cristiane, na Secretaria da Agricultura. E aí, a questão da dificuldade da degradação, né, desse plástico aí, que fica, não sei, centenas de anos, né, na natureza. Aí. E dessa forma nós podemos contribuir para isso. Fazendo o quê? Separando o nosso lixo, entregando para uma cooperativa de reciclagem, né, ou aos catadores de material reciclável, que vão vender esses resíduos, fazendo pequenos ajustes no nosso estilo de consumo. Também vai ser possível fazer essa diminuição, né, de geração desses resíduos sólidos. Então, cada um fazendo uma parte, né, vai poder ajudar bastante. E aí, entra aqui uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês, e a Cristiane está aí junto conosco aqui nesse projeto que foi... Ano passado, fiquei pensando nessa forma de contribuir para a questão do meio ambiente. Aí eu trouxe a ideia e convidei 2 alunas do curso de nutrição do Unifenas para participar desse projeto de extensão. E ele recebeu o nome, e foi a Cristiane até que nos ajudou com esse nome de Estoque Sustentável. Então, a gente trabalha levando para a comunidade, e a gente tem, inclusive, para levar para a comunidade da agricultura familiar, pequenos produtores, levar para a nossa sociedade aqui ideias, né? Eu vou até passar aqui quais são, de ensinar técnicas, nós ensinamos, já estamos fazendo isso, técnicas de armazenamento básico de alimentos. E para isso a gente utiliza aqui essas garrafas PET, então o plástico, que a gente está contribuindo aí com a questão do ambiente sustentável, né? Utilizando essas garrafas PET, que são bem limpas, né? São limpas, são para condicionar esses alimentos. Então, nós incentivamos a população a armazenar esses alimentos tanto quanto as circunstâncias permitirem. Então, se eu vou ao supermercado hoje, eu compro 1 quilo de arroz, se eu posso comprar mais 1 quilo para eu guardar, eu vou ajustando esse estoque sustentável e utilizando essas garrafas. E nós utilizamos práticas, eu ensino junto com as meninas, práticas de armazenamento, que compreende a manutenção desses produtos, desses alimentos, desses ingredientes, num ambiente que proteja a sua integridade e a qualidade. E aproveitamos as meninas da nutrição para ensinar, para falar a respeito dos nutrientes, dos alimentos, o que não perde, né, em relação a esse armazenamento. E a gente usa técnicas simples com alho, com folha de louro, com canela em pedaço, com queima de oxigênio dentro dessas garrafas PETs. Então, assim, é um projeto que nós estamos contribuindo aí para uma questão de auxiliar autossuficiência, incentivando aí numa questão de safra, né, ou no momento em que você está com condições de poder comprar mais e reservar. Então, realmente incentivando a questão da autossuficiência e com um foco muito importante aqui na questão da sustentabilidade. Que interessante, nós já fomos em alguns lugares, então essas fotinhas que eu trouxe aqui, nós estivemos em alguns lugares, e onde nós apresentamos, já foi feito, estão trabalhando na multiplicação do projeto, bacana. Então, assim, a gente está multiplicando, né, esse projeto aí, e contribuindo aqui para uma pontinha, né, na questão do saneamento, na questão dos resíduos, né, deixando de jogar aí, né, os resíduos fora aí em relação às garrafas PET, né, os plásticos. E agora eu faço a pergunta, e os serviços de saúde? E os resíduos de serviço de saúde? Todos os serviços de saúde. Como que é isso aqui no país? Pandemia, Covid-19, nós tivemos um número bem elevado aqui das internações hospitalares, né? Atendimentos de saúde,
nos programas de vacinação, e com isso houve um impacto muito grande, em torno de 14,6% na geração de resíduos nos serviços de saúde. Tá? Com uma média de lixo hospitalar por pessoa de 1,369 quilos pessoa ano, em relação a esse impacto nesse momento da pandemia. E de acordo com o panorama, os resíduos sólidos de 2021, cerca de 290 mil toneladas de resíduos de serviços de saúde foram coletados nos municípios nesse ano de 2020. Então, o impacto que a gente também tem isso no nosso, né, no meio ambiente. E com esse acréscimo aí de 37 mil toneladas de resíduos de saúde, decorrente desse processo todo de atendimento, né, aos pacientes da Covid, cerca de 30% desses resíduos coletados, eles ainda seguem para as unidades de disposição final sem nenhum tratamento prévio. O que vai contra, né, contraria todas as normas vigentes, estipuladas, determinadas aí pela Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E, sem dúvida nenhuma, ela traz aí esse panorama, riscos diretos para os trabalhadores, saúde pública e para o meio ambiente. Eu trouxe aqui, não sei se todos conhecem, mas eu me permiti trazer aqui essa classificação desses resíduos de serviço de saúde. Eles são classificados em 5 grandes grupos. A, B, C, D e E. O grupo E, vou pensar aqui pelo grupo E, é o grupo em que tem ali um conjunto dos resíduos que são os pérfuros cortantes. Então, agulha, um vidro que se quebra, né? Toda a questão que é pérfuro cortante. O grupo D são os resíduos comuns, né? Que não tem, que vai ser coletado, né? Então, pela questão aí da limpeza urbana, limpeza rural, que a gente ouviu ontem, sabe quão precário é isso? Eles usam que a prefeitura vai fazer. Em alguns municípios a gente tem a questão que não é obrigatória, a questão da coleta seletiva, e é preciso educar a população para que isso aconteça, né? Com esses resíduos comuns, eles estão englobados nesse grande grupo, que é o grupo D, e esses resíduos comuns do serviço de saúde são colocados à coleta, né, a coleta municipal. Os resíduos do grupo C são os resíduos radioativos. Esses aqui a gente não tem, eles têm toda uma legislação específica, né, pela questão da energia nuclear. Eles têm um condicionamento próprio também. Os resíduos químicos estão agrupados no grupo desse B, e a gente tem aqui pilhas, aqui a gente tem os medicamentos, a gente tem aqui produtos químicos, produtos usados em limpeza, saneantes, etc., tá nesse grande grupo que é o B. E nós temos aqui no grupo A. O grupo A são os resíduos que são potencialmente contaminados, tem micro-organismos, né? Tem bichos aqui. E aí, só para trazer aqui para vocês também uma questão de como que é o acondicionamento disso e como é o descarte final, como é que tem que ser esse descarte. Então, voltando aqui no grupo D, que é o comum, como eu falei, são aqui descartados em lixeiras revestidas com sacos pretos. É o lixo comum. Às vezes tem aquele azulzinho mais claro, né, em que a prefeitura vai fazer a coleta dele. E aí você tem no serviço de saúde, você tem as fraldas, frascos, garrafas, PETs, marmitex, copo, papel, a poda do local, enfim, é o comum mesmo. É o resíduo domiciliar, podemos falar assim. No resíduo E, que tem as agulhas, as lâminas, eles vão ser descartados em recipientes, em coletores que são específicos. E a gente tem um impacto importante aí no meio ambiente. Determinados estados, municípios, não permitem que esses resíduos pérfuros cortantes sejam descartados, acondicionados em recipientes mais rígidos, porque na hora que um trator passa, por exemplo, lá num aterro, para compactar,
eles explodem e acabam levando a acidentes com os trabalhadores ali. Então, eles devem ser descartados em outro recipiente, de acordo com a legislação, e um grande recipiente que se usa é o famoso descarpaque, e que tem que ter um cuidado muito especial também lá no local, por conta de papelão, né? Então, ele não pode estar em local que vai molhar, porque ele vai derreter, vai desmanchar ali, então tem que ter um cuidado importante aqui, porque a gente tem acidentes, né, com esses tipos de resíduos aqui. Muitos deles precisam ser colocados em autoclave para matar, vamos colocar assim, para matar os bichos, tá? Para descontaminar. Os resíduos radioativos tem todo um acondicionamento próprio, como tem uma legislação específica. Os resíduos químicos que eu falei, eles são descartados muito aí em galões, coletores específicos, e cada produto deve seguir o que se preconiza, como se tem que ser feito esse descarte. E do grupo A, esse grupo ele é bem grande, tá? Ele vai se subdividir em 5 subgrupos aqui dentro desse grande grupo A. E aqui você tem, eles devem ser descartados em lixeiras que vão ser revestidas com saquinhos brancos e alguns com saquinhos vermelhos. E aí eu trago só essa curiosidade para vocês também aqui. Ele tem 5 divisões. Do A1 é aquele resíduo que tem uma suspeita ou a certeza de contaminação biológica. Por exemplo, você tem ali cultura, né, estoques de micro-organismos, vacinas vencidas ou inutilizadas, sobras de amostras de laboratório que contém sangue, pingando sangue. Está lá no grupo A1. Eles precisam ser tratados no local, tratados no ambiente ali, em autoclaves para matar esses micro-organismos, e aí eles se tornam aqui, fazendo parte do grande grupo A, do A4, que são resíduos provenientes tanto de animais quanto de seres humanos, que não tem nenhum tipo de micro-organismo. Tá? Então, eles são colocados ali, por exemplo, fralda, amostra de laboratório, fezes, urina, luvas, som decorativo, uma grande, a maior parte está aqui, esse grupo A4. E que vão ser acondicionados, sim, em saquinhos brancos, e que não precisam de um tratamento prévio, porque o algo já fez, virou A4, e ele vai, então, para o destino final, devidamente licenciado para receber. O grupo A2 e o A3, ele tem uma particularidade aqui, em relação também à questão da cor do saquinho. Eles são saquinhos vermelhos, porque todo resíduo proveniente de animais, está aqui no grupo A2, por exemplo, carcaças, peças anatômicas, vísceras, cadáveres de animais portadores de micro-organismos com riscos de disseminação, eles precisam ter um destino final que é a incineração. Então, eles precisam ser em saquinhos vermelhos. Então, se depara com um saquinho vermelho, alguma coisa ali dentro, o que é? Em serviços de saúde, veterinários, saquinhos vermelhos, a gente tem peças anatômicas que precisam ser incinerados, tá? E no grupo A3, do grupo A3, são os resíduos semelhantes, agora provenientes do ser humano, por exemplo, as peças anatômicas, né, que são membros, etc., aqui, produtos da fecundação sem nenhum sinal vital. E que não tem, pela legislação, nenhum dos 3 parâmetros que vá levar ao médico preencher uma declaração de óbito para ser sepultado. Ou seja, são produtos que não teve nenhum sinal de vida, não tem peso, o peso desse produto da concepção está abaixo de 500 gramas, o tamanho, ele é menor que 25 centímetros, e a idade gestacional menos que 20 semanas. Então, se não tem nenhum sinal vital, ele não se enquadra nesses parâmetros, ele é considerado um resíduo de serviço de saúde. E o destino final tem que ser o quê? A incineração. Em alguns lugares, por exemplo, aqui no nosso município, em Alfenas, há um acordo, uma política aí, em que esses resíduos, eles vão para o cemitério, tem um local específico, e que eles são sepultados ali. Não tem uma declaração de óbito, porque não tem, né, não teve as medidas, a legislação não permite. Mas abre uma exceção também, se a família desejar sepultar e velar esse produto, é possível, tá? O médico deve preencher a DO nesse caso.
Só para curiosidade aqui também. E aí, assim, esses resíduos, e o A5 é um resíduo que tem suspeita ou certeza de príons. Né? A gente lembra da vaca louca aqui, a gente tem essa classificação desse grupo. E aí é uma preocupação muito grande em relação ao saneamento, né? Em relação também, não só ao destino dos resíduos que são urbanos, rurais, mas os serviços de saúde também, no geral. Tá? Aí, quase terminando aqui, eu trago algumas doenças, né, vamos citar aqui algumas doenças que são transmitidas aí pela questão da água, né? Você tem aí a cólera, febre tifoide, leptospirose, que eu comentei agora há pouco, né? Em época de enchente, há um aumento, uma incidência maior. As parasitoses aí, as giardíase, amebíase, tem aí também a hepatite infecciosa, diarreia, né, que nós falamos da diarreia. Pela falta de limpeza, né, ou higienização com a água, aqui a gente tem escabiose, né, que é aí sarnas, a pediculose, questão do piolho, tracoma, que é um tipo de conjuntivite bacteriana aguda, salmonelose, tricolíase, enterobíase, ancilostomíase, ascaridíase, então, há N parasitos aqui também, por meio de vetores que se relacionam com a água, malária, dengue, chikungunya, zika, febre amarela, as arboviroses, né, no geral, filariose, e a esquistossomose associada à questão da água. Então, são algumas das doenças, o impacto, né, que nós temos aí na falta, na carência da infraestrutura do saneamento básico. E nessa tela, só para reforçar também a questão, né, agrupando aí, dessas doenças tropicais, falta de saneamento, a má disposição do lixo, o foco de vetores, né, dessas doenças, né, nas redondezas, as verminoses. Então, assim, só agrupei aqui para a gente pensar nesse problema ambiental e essas doenças que estão ligadas a isso. Trago essa informação aqui do Manual do Saneamento Básico, que diz o seguinte, que é consenso mundial que as doenças relacionadas à deficiência no saneamento atingem mais as crianças. Né? Crianças e idosos, né? A gente pode ter esses dois pontos, né? Principalmente as de veiculação hídrica. Geralmente as diarreias, né? As diarreicas, que estão associadas à questão da desidratação e, consequentemente, aí são responsáveis por quase 90% dos óbitos infantis e na infância. Na infância, a gente diz menor de 5 anos, e os infantis, a gente fala menor de 1 ano. É interessante, então, que na área da saúde, nós vamos medir a qualidade de vida de um território falando de doença, falando de óbito. E quando a gente fala da qualidade, e o indicador da questão da criança, né, dos óbitos infantis, é um indicador muito expressivo, o mundo inteiro trabalhando em função de reduzir mortalidade infantil, né? E quando a gente vê as causas da mortalidade infantil, e a gente tem essa questão das diarreias, tem no ranking importante, segundo, terceiro, quarto, né, lugar aí no país, a gente vê que a questão do saneamento básico tem um impacto muito importante. Quando você tem um alto percentual de óbitos infantis, a gente fala assim, em cada 1.000 crianças nascidas vivas, 50 ou mais morrem antes de completar 1 ano de idade, a gente diz que esse indicador está alto. E aí, a gente desmembrando esse indicador, tem um desmembramento, um componente, que a gente trabalha com 28 dias a menor de 1 ano. E ali, nesse 28 dias a menor de 1 ano, quando você tem uma mortalidade infantil alta, esse impacto é super importante. E o saneamento básico, ele vem com medida importante aí para minimizar, para diminuir. Então, os gestores, em todas as esferas de governo, estão aí, né, para reduzir mortalidade infantil, traçando meta para reduzir mortalidade infantil. E o saneamento básico.
passa por essa política importantíssima da redução da mortalidade infantil no mundo inteiro. Eu trago aqui só a título de vocês depois buscarem também na internet, um trabalho que foi escrito aqui pelo Centro Universitário Metropolitano da Amazônia, foi publicado agora em junho de 2022, muito interessante. E eles trazem esse artigo aqui falando da diarreia e das gastroenterites de origem infecciosa presumível. E eles fazem essa análise desse perfil epidemiológico no país, tá? No período de 2012 a 2021. E aí, peguei 2 parágrafos aqui, aí abre aspas aqui. Os problemas ambientais mostram-se interligados aos agravos que podem ocorrer e refletem diretamente nas condições de saúde das pessoas, especialmente em regiões mais frágeis e pobres. Dessa forma, as melhorias no saneamento básico, na qualidade hídrica e na higiene populacional têm o poder de diminuição dos casos de doenças e se tornam ainda mais importantes do ponto de vista de contribuição para os casos que afetam as faixas etárias consideradas mais vulneráveis, que são os extremos, como eu comentei agora há pouco, né, sendo as crianças e os idosos. Então, esse artigo é muito interessante, ele coloca para nós os percentuais, né, essa diferença que tem nos percentuais em relação ao saneamento básico, em relação a essas doenças, e enfatiza que em determinados lugares, coloca exemplos de várias cidades, capitais aí no país, quando eles estão implementando as políticas de saneamento básico, a redução. Então, a gente vê esses percentuais com muita clareza e esse impacto importante aí na melhoria da qualidade de vida, né, no país. Alguns dados aqui também, para a gente estar terminando. No Brasil, em 2020 foram registradas mais de 167 mil internações por doença de veiculação hídrica. Em 2020 foram registrados 1.898 óbitos em razão das doenças por veiculação hídrica. O valor, questão financeira, presente da economia total, com a melhoria das condições de saúde da população brasileira entre 2004 e 2016, que é o ranking que eu tenho por último agora, foi de 1,7 bilhão, que resultou num ganho anual de 134 milhões. Em 2020, foram totalizados mais de 70 milhões em gasto com internações por doenças de veiculação hídrica no Sistema Único de Saúde. Agora no mundo, talvez tenha ficado um pouquinho pequeno aí, né? Mas eu tenho aqui 200 mil mortes de crianças menores de 5 anos, então a gente diz na infância, provocadas por malária, poderiam ser prevenidas por meio de ações sanitárias, como a redução de focos de reprodução de mosquitos e melhorias no armazenamento de água potável. Atualmente, estima-se que 2,1 bilhões de pessoas no mundo vivam sem água própria para o consumo humano. Mais de 2 bilhões de pessoas enfrentam riscos graves à saúde porque serviços básicos de água não estão disponíveis em cada 4 hospitais no mundo. Estima-se que em cada 5 nascimentos aconteça nos 47 países mais pobres do mundo. Isso significa que a cada ano, 17 milhões de mulheres nestes países dão à luz em centros de saúde com suprimentos inadequados de água, saneamento e higiene. Crianças em cenários de conflito têm 3 vezes mais probabilidade de morrer de doenças relacionadas com a água do que com a violência. Então, são dados mundiais. 3,5 milhões de pessoas morrem no mundo por problemas relacionados ao fornecimento inadequado da água por ano. Mais de 1,5 milhão de crianças com menos de 5 anos morrem por ano no mundo por problemas relacionados ao fornecimento inadequado da água. 10% das doenças registradas ao redor do mundo poderiam ser evitadas se os governos investissem mais em acesso à água, medidas de higiene e saneamento básico. A diarreia mata 2.195 crianças por dia
no mundo, e faz mais vítimas do que a AIDS, a malária e o sarampo juntos. É a segunda causa de morte entre meninos e meninas entre 1 mês e 5 anos no mundo. 4% da população, ou seja, 25,5 milhões de pessoas sofreram de diarreia em 2015. Destes, 60% eram crianças com menos de 5 anos de idade. 38% das instalações de assistência médica em 54 países não têm acesso a fontes básicas de água, e cerca de 20% delas não dispõem de uma infraestrutura primária de saneamento. E para cada dólar investido em saneamento, a organização estima um retorno de quase 6 vezes, considerando os menores custos de saúde, aumento da produtividade e o número menor de mortes prematuras. Então, são várias fontes aí que eu tiro, né, daí da Unesco, da Organização Mundial de Saúde, etc., das Nações Unidas, da Unicef, tá, esses dados aí no mundo. E diante desse panorama, né, que a gente vê aqui, que a gente fala de saúde, né, eu trouxe as doenças, o impacto, né, isso aí para nós. Algumas dicas sustentáveis aqui para nós pensarmos. Economize água potável para que não falte. Utilizar a água potável de forma consciente contribui com o meio ambiente e a saúde de todos. Não descarte os seus esgotos sanitários de forma inadequada na hora do seu lote corretamente, ou procure aproveitá-las em usos que não são de consumo humano direto, como irrigação de plantas, limpeza de pátios, lavagem de veículos e descargas em vasos sanitários. Eu tenho aqui na minha casa, aprendi com a minha mãe, a gente tem algumas caixas d'água em que eu fiz toda uma forma de encanamento, pego a água da chuva, e elas são em caixas grandes de água, e eu uso para essas questões aqui. São devidamente tampadas para evitar que tenha os mosquitos, né, das arboviroses aí. Separe corretamente todos os resíduos gerados em sua casa e verifique a possibilidade de encaminhá-los para reciclagem. Lembra aqui das garrafas PETs? Quem sabe aí você pode trabalhar aí também com a questão do estoque sustentável, né? A gente pode trazer algumas dicas para vocês. Fique atento e informe os responsáveis sobre os problemas que ocorreram nos sistemas de saneamento básico, como vazamento de água, as ligações que não estão corretas, transbordamentos de esgotos sanitários, despejo de resíduos sólidos em locais inadequados. Participe ativamente de ações populares. Os Gustavos trouxeram aqui toda uma política, em determinado momento, aquela participação social. Então, eu posso participar, é super interessante participar das discussões, aí da questão das políticas públicas do nosso município, de conselhos, de conferências, e trazendo problemas, trazendo situações nos seus diversos lugares, da zona rural, da zona urbana, trazendo esses problemas para serem discutidos, nessas políticas, para serem discutidas e propostas, né, para serem discutidas e levadas para aprovação, e em especial em relação à questão do saneamento, para que se torne cada vez mais sustentável. Participe dessas reuniões de associação de bairro, de conselhos, como eu falei, participe, contribua com essas atividades realizadas pelas instituições de ensino. Estamos participando aqui, né, de um evento desse, que nos alerta, que nos faz pensar, né, dar uma chacoalhada na gente aí, repensar, né, o que eu estou fazendo. Eu vi que tem uma conferência aí sobre a água, a questão da água, em março de 2023, o ano que vem, no dia 22, 23 e 24, lá em Nova York, vai se falar, tá? Essa é uma conferência que vai tratar da questão da água, tá? E aqui, terminar aqui mesmo, dispor de saneamento é uma das principais conquistas para a saúde e a qualidade de vida de uma população. Ontem, o doutor Wilson, né, ele estava comentando, que eu achei até interessante uma fala dele, no finalzinho ele falou algo que me chamou bem a atenção, e eu coloquei aqui, porque a gente está buscando realmente essa questão da qualidade de vida, né, melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a nossa qualidade de vida, e ele falou que as pessoas têm que entender, as pessoas têm que acreditar,
Ele falou isso, eu anotei, falei assim, nossa, nós precisamos entender. E essas palestras, né, esse momento aqui está nos fazendo ajudar, né, a entender cada vez mais. A melhoria nos índices de desenvolvimento humano de toda a comunidade passa pela implementação desse ciclo de saneamento. A questão da captação e do tratamento da água, que sai, né, dos mananciais para nossas residências, a coleta, o tratamento do esgoto gerado por nós, a implementação de políticas de gerenciamento de resíduos e a questão da drenagem pluvial. Então, isso aí traz, né, permite para nós aí uma questão de busca, né, da qualidade da nossa vida. E voltando lá naquele primeiro slide que eu coloquei, saúde única. Saúde dos animais, né, a saúde no meio ambiente e a saúde humana. E é isso que eu trago para vocês aqui. Espero ter contribuído. Estou à disposição se houver algum comentário. Estou às ordens aqui. Não sei se eu passei do tempo, Letícia, 9h30, não, né? Mais ou menos? Tá tranquilo, Ivan, tá dentro do tempo. Mais uma vez, eu queria agradecer muito você ter aceitado o nosso convite, contribuiu muito para o nosso curso. Eu acho que eu posso dizer em nome de todo mundo, né, que foi enriquecedor todo o conteúdo. E eu posso falar, Letícia, que foi assim, para mim, então, nem se fala, né? Ontem, quando eu participei das palestras do Dr. Wilson, eu esqueci o nome daquela que estava representando o Ministério, né? A família. Isso. Nossa, eu confesso depois assim, eu preciso mudar muita coisa, não quero chover no molhado, tudo. E quão foi enriquecedor e, assim, acrescentou muito para mim. Então, eu agradeço mesmo pela oportunidade de ter participado aqui. Obrigada, Cristiane, obrigado pelo seu apoio. A gente conta aí com mais lugares, né, a partir de agora, a gente, para ir aí nas localidades. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser abrir o áudio ou mandar mensagem no chat, fica à vontade. Meu e-mail também está aí, se vocês quiserem depois, né, tratar de algum assunto, alguma coisa que eu possa ajudar, estou às ordens também, como universidade, como cidadã. Muito obrigada, queria agradecer, foi muito bom, muito enriquecedor, e queria desejar boa noite para todo mundo, e só retomando, né, eu já mandei o link aqui no link, né, do formulário de presença, para quem ainda não respondeu. Obrigada, Bruno, pela participação também. Acompanhei a tua participação ontem, bacana. Esse trabalho aí numa vigilância, né, do município, não guardei qual mas achei bem interessante as suas colocações. Muito bom. E Varginha, verdade. Regional de Varginha. Município Varginha, né? Professora Ivana. Ok, estou te ouvindo. Está me ouvindo? Muito Sim. Obrigada pela sua participação. Quem quiser comentar, fazer uma intervenção aqui, fica à disposição. Pode abrir o microfone, né? Não precisa ficar com vergonha. Pode fazer perguntinha no chat também. A professora Ivana deixou o seu e-mail, né, professora? Aquele curso de extensão, né, que você tinha comentado. Quem quiser entrar em contato para saber mais, né, fica à disposição, né? Sim, será um prazer. As meninas da nutrição e eu junto, nós estamos aí com esse projeto e tem sido bem acatado, e as pessoas falam, nossa, não sabia que podia fazer dessa forma, que interessante, a gente perde alimento, né, a gente perde a oportunidade, às vezes, num alimento mais barato, e a gente não sabe como guardar, enfim, essa parceria que a gente tem feito. Às vezes o pessoal não associa, né, a facilidade, né, e não sabe, você tinha comentado a respeito do louro, de incrementar um alho para a conservação, né? Muita gente não sabe disso, realmente. E é uma tática mais antiga, né? Que o pessoal dos antigos que usavam, né? E a geração mais nova acaba não tendo mais contato com isso, né? São conhecimentos que vão sendo perdidos ao longo do tempo. Com certeza, exatamente. São técnicas simples, utilizadas lá atrás, e que a gente traz aqui, fala, vamos armazenar a carne, né? Então a gente pensa na nossa avó, lá na nossa mãe, nossa bisavó lá, que condicionava a carne na própria gordura, não é isso? Que ficava ali. Então, assim, são técnicas que a gente pode,
E a gente está vivenciando um momento aí, a pandemia nos mostrou isso, né, essa questão do que está no panorama mundial aí, em relação a guerras, etc., as questões de faltar o alimento. Então, isso vem tanto para essa questão, né, dessa autossuficiência, e, como eu falei, da sustentabilidade, porque você contribui aí com não jogar fora nessas garrafas, PETs, então... E não poluir o meio ambiente, né? E não poluir o meio ambiente. Professora, muito obrigada pela sua participação. Eu quero agradecer a todo mundo também que ficou até o finalzinho. Muito obrigada, gratidão a todos, tá? O link está disponível. Quem tiver algum problema, qualquer dúvida, pode ficar à vontade de mandar aqui no chat, tá bom? Amanhã, no nosso terceiro módulo, a gente vai falar sobre meio ambiente e impacto do saneamento em produções. Com a engenheira ambiental Luísa Natalino e a agrônoma Kalen Kátia da Cruz Oliveira. Pessoal, ótima noite para todo mundo. Professora, mais uma vez, gratidão. Professora Ligiane também. As meninas Letícia e Mariana. Uma boa noite para vocês. Obrigada. Alguma coisa? Boa noite, gente. Boa noite para vocês, pessoal. Até amanhã. Eu espero todos vocês. Boa noite, até amanhã, pessoal.